Salve, amantes da história! Eu sou Jairo Alves e estou de volta com mais uma dica de livro. Vou trazer um livro aqui para vocês aqui, que é um livro que tem uma história muito interessante. História de um viajante alemão que esteve aqui no Brasil no século XVI e foi capturado pelos índios, os índios canibais. E ele só não foi devorado de imediato porque ele era louro, tinha um cabelozinho louro e a barba loura. A história desse alemão que foi capturado pelos índios é uma história fantástica e muito interessante. Essa história, eu vou dar a dica aqui do livro, mas é uma história que é já bem explorada, né? Você tem livros aí, tem livro do Monteiro Lobato, você tem um filme aí de 1999 que retrata essa história. E é uma história assim que muito gostosa de se ler porque é uma aventura, né? E é um choque, né? O livro ele representa aí a visão de um homem do velho mundo, né? Da Europa, com encontro com os povos do novo mundo, né? Da América, né? Então é um choque cultural muito grande. Você vê a diferença cultural. O livro é muito rico, assim, ele descreve em detalhes como é que era o modo de viver dos índios, a alimentação, os costumes, né? E é um livro fantástico, fantástico. Fica comigo aqui para você conhecer esse livro. E é isso aí, pessoal. Então, ó, o livro que eu vou trazer para vocês é esse livro aqui, ó. Essa versão aqui que eu tenho desse livro, Hans Tag, um alemão, né? Um alemão que viajou da Europa para o Brasil, né? Ele fez duas viagens para o Brasil, né? A primeira viagem que ele fez para o Brasil foi em 1547, né? Foi uma viagem que transcorreu mais ou menos tranquilo, né? Ele não teve muitas dificuldades e aí ele retornou para a Europa e ele retornou para o Brasil na segunda viagem em 1550. E aí é que é a história mais interessante do livro. Essa ediçãozinha aqui é muito fininha, um livrozinho rapidamente você lê. Esse livro aqui só tem 94 páginas. Essa edição aqui é uma edição de 2005, uma ediçãozinha que tem umas letras boas. É um livrozinho que ele tem várias gravuras aqui do livro original do Hans Tag, né? Retratando aí como é que era o comportamento dos índios, como é que era as tribos e tudo. Então vamos lá. Esse livro, gente, esse livro é fantástico, esse livro aqui é fantástico. Como eu falei para vocês no início do vídeo, ele vai retratar o choque cultural entre alguém do velho mundo e os povos do novo mundo, né? O que é que ocorre? Nós estamos aqui no século XVI, por volta de 1550, 1555. Os primeiros anos de colonização do Brasil, né, o Brasil ele foi oficialmente conquistado pela Portugal em 1500, né, 1500 foi oficializado, só que de 1500 até 1530, 1540, esses 30, 40 primeiros anos da colonização, o Brasil ficou servindo mais, praticamente não teve colonização em termos de vir pessoas de Portugal para morar no Brasil, né? A maioria era só exploração, era só para tirar para o Brasil, o que ficou conhecido como escambo, né? Que era aquela troca de mercadorias portuguesas, anzóis, facas, espelhos, etc. Com mercadoria dos índios, né? Farinha de mandioca, para o Brasil, que era muito lucrativo, né? Então, nesses primeiros anos, os colonizadores eles ficavam mais só no litoral, praticamente não adentravam ao interior do Brasil, né? Então, tinha muita ainda coisa desconhecida ainda, né? E o choque cultural, quando começou a chegar na Europa os relatos de como era a vida aqui dos índios, primeiramente, né, você teve assim uma visão de um paraíso na Terra, né? Os relatos da América chegando na Europa, você tinha noção porque os índios viviam nus, não tinham lei, não tinham as regras do ponto de vista dos europeus, então tinham fartura de alimentos. Então, no primeiro momento, vai aguçar a mente dos europeus, né? Eles vão considerar o Novo Mundo como um paraíso, né? Só que posteriormente, quando foi se aprofundando, o comércio com as Índias já não estava, depois de algumas décadas, já não estava tão lucrativo como era anteriormente. Então começou a ver essas colônias como o Brasil, que é a colônia de Portugal, de um ponto de vista mais econômico. Então se buscou fazer uma verdadeira, realmente colonizar, trazer pessoas de Portugal para colonizar o Brasil, né? Então você teve aí as capitanias hereditárias mais na frente,
Então a coroa ela dava grandes quantidades de terra para nobres, né? E aquelas pessoas que faziam o trabalho braçal, muitos às vezes até condenados, né? Se a gente sabe isso, vinham para o Brasil para poder fazer o trabalho pesado, né? E muitas pessoas não queriam, né? É tanto que na primeira viagem aqui do Randstad, ele fala, né, que na primeira viagem eles, além de levar o pau-brasil de volta, uma carga de pau-brasil, eles estavam trazendo condenados, né, de Portugal, né? Então tá aí. Agora o mais interessante do livro é justamente a segunda viagem, né, quando ele vem para o Brasil, né? Um fato interessante, esse livro ele deixa muito claro que os portugueses eles realmente invadiram a terra dos índios, né? Eles chegaram aqui, eles estupravam as mulheres, matavam as crianças, tomavam os territórios. Então o que é que ocorre? Os índios eles ficaram arredios, né? Principalmente a tribo dos Tupinambás. A tribo dos Tupinambás era a tribo que era rival, inimiga dos portugueses, né? Eles tinham aliados, né? Os índios tupiniquins eram aliados dos portugueses, mas os Tupinambás tinham um verdadeiro ódio dos portugueses, né? Então quando ele pegava um português, ele imediatamente já eliminava, né? Já esquartejava ali, né? E devorava a carne do índio, né? Porque dentro da cultura deles, você devorar a carne do inimigo, eles devoravam a carne daquele que era considerado valente, aquele que considerado que eles dentro da cultura deles, que eles queriam pegar os atributos do inimigo e trazer para a sua personalidade. Então eles devoravam o inimigo, né? Eles esquartejavam e assavam a carne e comia os minholos, comia as vísceras, fazia caldo, dava para as crianças. Como dentro da cultura deles, eles acreditavam que estariam ali absolvendo ali a força do inimigo, né? Muito interessante, né? Então o que é que acontece? Na segunda viagem que o Randstad veio para o Brasil, depois de 1550, ele vem, né? Ele sofre um naufrágio ali próximo de Santa Catarina e vem beirando ali até chegar em São Paulo, né? E aí quando ele perde tudo no naufrágio que o barco dele sofreu, né? E aí o que ocorre? Ele busca ali alguma civilização e encontra ali um povoado ali, né? Em Bertioga, né? Em Bertioga existia um forte, né? Que estava necessitando de alguém para guarnecê-lo. Então, a convite lá de um dos administradores lá da província lá, ele aceita o cargo para guardar, para ser tinha uma função de arcabuzeiro, né? Era uma espécie ali de soldado ali que tinha a função de guarnecer o forte, que era um forte que protegia a cidade contra o ataque dos índios, né? Só porque ele deu azar, porque ele conseguiu repelir alguns ataques, mas posteriormente, quando ele estava tinha passado quase um ano já que ele estava tomando conta do forte, ele foi caçar na mata e foi capturado, né? E os índios que o capturaram eram os índios tupinambás, que eram inimigos ferrenhos dos portugueses, né? E de imediato, quando eles pegavam português, como eu disse, eles já estavam sabendo que os portugueses não tinham boas intenções, né? Aqui o livro cita aqui que quando se iniciou esse processo de colonização, nós tínhamos aproximadamente 8 milhões de índios, né? Então a quantidade era descomunal de índios em relação aos colonizadores portugueses, né? Aos conquistadores. E os conquistadores eram muito cruéis, né? Então os índios já sabiam que eles usavam métodos muito violentos para poder colonizar, né? Então quando os índios eles capturavam algum português, imediatamente eles já esquartejavam, né? Já matavam. Tinha um instrumento que eles chamavam de ibirapema, que era uma espécie de tacape, uma massa, né? Que eles tacavam na parte de trás da nuca do capturado, né? Matavam e depois aproveitavam nada se perdia, né? Vísceras, cérebro, tudo era usado para o ritual de canibalismo, né? Então aqui o Randstad aqui, né? O Hans, eu vou chamar de Hans aqui para ficar mais fácil. Ele foi capturado, né? E de imediato houve uma discussão ali. Quem teria o direito de na carne dele, né? Então começou a discutir os índios ali para ver quem era que ia ter o direito nas partes, né? Nas esquartejadas. Só que aí ele quando ele foi caçar, ele levou um índio que estava com ele, né? Que era escravo dele, né? O índio fugiu. Então os outros índios que o capturaram resolveram, não vamos perder tempo aqui não, porque o índio pode trazer reforço, né? E outra coisa interessante, o mais interessante da história dele é justamente o quê? Como ele era louro, ele tinha um cabelo louro e a barba loura,
ele era alemão, os índios acharam bem diferente, né? Então resolveram o quê? Não, vamos levar ele para a tribo, para a gente mostrar para os velhos, que ainda não tinham visto português, que até então eles achavam que ele era português, já que ele estava num forte português, defendendo uma cidade ali que era colonizada pelos portugueses, né? Eles acharam que ele que ele era português. Então eles levaram ele para a cidade, aliás, levaram ele para a tribo deles, né? Para mostrar para os velhos e para as crianças, né? Um português, né? Que eles até então achavam que ele era português, cabelo louro, e acharam muito diferente, né? Então levaram eles para a cidade deles, lá para a tribo deles, aliás, em Ubatuba, né? Em Ubatuba. E chegando lá, ele ia ter todos os preparativos, ele ia ser preparado, ia ter raspado a barba dele, cortado o cabelo, ia ter todo um ritual para que ele fosse sacrificado, né? Para que ele fosse morto ali, esquartejado, né? E participasse do ritual. E aí esse cativeiro do Randstad, ele durou aproximadamente 9 meses. E durante esses 9 meses ele observou muito como era a cultura dos índios, né? Então o seu livro é um livro muito interessante, né? Essa versão aqui, mas todas as versões, muito interessante, ele fala muito como os índios eram valentes, da forma de alimentação deles, né? Que eles comiam farinha de mandioca, que as mulheres trabalhavam nas plantações lá de mandioca, que os homens iam caçar, que eram guerreiros muito valentes, né? E é muito interessante isso aí, né? E com esse convívio que o Randstad teve com os índios, ele começou a conhecer a cultura indígena, né? Você vê aquele choque cultural, né? Ele tinha muito preconceito, isso é muito normal, né? Dele achar que a cultura dele era uma cultura melhor, uma cultura superior, de achar que o Deus dele era superior, né? E aí com isso ele, observando os índios, ele começou a usar estratégias para tentar convencer os índios de que ele não deveria ser devorado, né? Os índios até então achavam que ele era português, mas com o tempo ele foi convencendo os índios de que ele não era português, ele era francês. Os tupinambás, eles eram inimigos dos portugueses, mas eram aliados dos franceses, né? Eles ainda mantinham um comércio com os franceses, né? E ele ficava todo tempo tentando convencer. Olha, eu não sou português, com o tempo ele foi aprendendo a língua dos índios. Eu não sou português, eu sou francês, etc, etc. E teve um fato aqui interessante da história, que alguns índios adoeceram, e ele, numa discussão que estava tendo, antes de o índio adoecer, uma discussão que estava falando como é que ia ser o ritual para matá-lo e comer a carne, devorá-lo, né? E aí ele apontou para a lua cheia, e disse, ó, a lua, ela está zangada, o meu Deus está zangado com vocês, né? Porque vocês estão querendo me fazer mal. E aí os índios, quando os seus parentes começaram a adoecer, eles lembraram desse fato. Aí foram lá e falaram com ele, olha, você salve nossos índios, salve nossos irmãos, e nós vamos deixar você em paz. Ele convenceu, né? Ele tirou a promessa ali que ia deixar eles em paz, né? Que o Deus dele lá, que seria o Deus cristão, ia fazer mal a eles, se ele salvasse, né? E aí ele tentou, ele fez uns artimanhos lá, ele passava e fazia um sinal na testa do pessoal dos índios que estavam doentes. E infelizmente alguns morreram, né? Morreu a mãe do índio lá, que era o dono dele, que tinha o direito por ter participado da captura dele, os irmãos. Só que o que era o dono mesmo dele não tinha morrido. Ele até disse, se o dono dele tivesse morrido, era perdição para ele, né? Com certeza ia ser executado de imediato, né? Então o dono dele conseguiu sobreviver, né? Então a partir dali já melhorou, os índios já ficaram com certo receio, com medo dele, até permitiram que ele fizesse uma cruz lá na aldeia dele, deixasse lá, né? Uma cruzinha que ele ficava rezando. E com isso aí ele foi ganhando a confiança dos índios, os índios começaram a ficar com medo dele. Teve outros fatos também que é relatado no livro. E aí eles acabaram dando ele para outra tribo lá, e essa tribo tinha contatos lá com os franceses, né? E aí passou um navio francês lá e eles conseguiram convencer lá, os franceses conseguiram convencer os índios e finalmente, após 9 meses de cativeiro, ele conseguiu se libertar, né? É um livro muito rico, muito interessante, é um livro que mostra o conflito que tinha entre os índios e os portugueses, uma coisa que, né, você tem aquela ideia de que os portugueses colonizaram o Brasil, trouxeram a civilização, que o Brasil vai existir a partir de 1500, mas isso aí é uma visão que é construída da história, né? 1500 para cá, passou a existir o Brasil, e anterior não existia o Brasil. Existia, lógico que existia, né? Existiam os índios, né? A cultura dos índios já existia, né? Já tinha a cultura deles, a alimentação deles, já tinha as formas deles de se comportar, né? Então você vai ver que houve o quê? Uma verdadeira invasão, né? Você pega uma população de 8 milhões de índios, foi reduzido
há poucas dezenas de milhares aqui atualmente, né? As terras dos índios hoje são consideradas terras da União, né? São terras federais, e os índios tiveram suas propriedades invadidas, né? E não esquecendo que os primeiros escravos do Brasil foram justamente os índios, né? Então os índios, o normal é resistir. Suas terras estavam sendo invadidas, eles estavam sendo feitos prisioneiros, né? Então eles resistiram. E esse livro é interessante por isso, porque ele mostra que houve uma resistência, né? Houve uma resistência bravia contra a invasão portuguesa, né? E isso é uma visão, também uma visão, né? Fora aquela visão que já é tradicional, de dizer que os portugueses trouxeram a civilização, trouxeram essa religião, trouxeram a cultura portuguesa, a cultura do homem branco para os índios, mas isso é uma visão. Outra visão é essa visão de que realmente foi uma invasão, né? Porque houve um verdadeiro genocídio, né? 8 milhões de índios se reduzido a poucas dezenas de milhares. Se você for analisar, você pega as invasões espanholas ali na América Espanhola, ali onde é hoje ali o México, Cuba, por ali, foi um verdadeiro genocídio, né? Pouco mais de 100 colonizadores dominaram a população de milhões de pessoas, né? Usando assassinatos, usando guerra biológica, doenças e etc, né? Então isso aqui é um livro que ele é um livro muito bom, introdutório aqui para quem está querendo estudar aí o Brasil Colônia, coisa que o pessoal quase não... A gente vê muito aqueles livros do Iracema, que é aquela romance, quase não tem conflito, aquela coisa bonita, mas essa parte aqui do mais sanguinária, essa parte mais pesada da história, praticamente ninguém não é mencionado, né? Então tá aí, um livro interessante aqui, um livro fininho, eu diria que é um livro muito interessante para ser trabalhado no ensino médio, se você souber utilizar ele, né? Então tá aí. Então aí foi mais uma dica de livro aqui do canal, né? Se você gostou do conteúdo aí, não esqueça de se inscrever no canal, indicar aí para pessoas que gostam de conteúdo como esse aqui, e é isso aí. Até a próxima.